Olá, vamos olhar esses dois prédios, certo? Esses dois prédios são prédios iguais, certo? Bom, pelo menos essa imagem estão iguais. O que eu tenho aqui? Eu tenho um prédio com térreo, 3 andares, certo? E uma laje de cobertura. Um prédio perfeitamente normal. Nós temos um buraco aqui para a escada, certo? Um buraco perfeitamente normal, né? É geralmente deixado um buraco para a escada mesmo, certo? Na verdade é só um pedaço de um prédio, mas ele modela uma coisa muito interessante da estrutura, que é o quê? Bom, fechando essa estrutura, vamos olhar como que essa estrutura se deforma em relação às cargas de vento, certo? Então, eu vou dimensionar a estrutura aqui, ok? E vou olhar como que ela se deforma em relação a cargas de vento na estrutura. Tanto o vento sendo aplicado nesse eixo, quanto nesse eixo, certo? Lembrando que essas estruturas só modelei juntas, mas na verdade as cargas estão todas separadas já, tá? Então, cálculo esforços. Vamos dar uma olhada no vento sendo aplicado. Então, primeira coisa aqui, ó, nesse eixo aqui, certo? Aqui está a deformada de vento das duas estruturas, certo? A gente percebe que é uma deformada bem similar, certo? A gente vai ver, vamos tentar olhar os valores máximos aqui. Ver os valores máximos aqui, então. Aqui eu estou falando de 7,469 milímetros, aqui eu estou falando de 7,7. Então, quase a mesma coisa. Tem uma diferença? Tem, mas é pouca coisa, certo? Aqui eu tenho 6,2 e aqui eu tenho 6,5. Tem uma diferença? Sim, mas é pouca coisa, certo? Bom, tá, mas tem diferença. Sim, tem por quê? Bom, vamos olhar agora o vento na outra direção, certo? Que é o quê? Olhando o vento na outra direção, certo? Olhando aqui agora, vento aplicado na direção 1, ou seja, vento 1 aqui, aplicado nesse eixo aqui, ó, deformado, sem desenhar aqui mesmo, deformada, certo? Olha essa diferença. Esse prédio, esse lado aqui está deformando simetricamente, basicamente reto aqui, já esse está torcendo. Então, esse prédio aqui está torcendo, mas está deformando bem menos, certo? Já esse prédio aqui está deformando mais em linha reta. Bom, vamos olhar os valores máximos aqui. Então, aqui a gente está falando de uma flecha de 17 milímetros. Então, esse prédio, quando aplicado uma carga, ele deforma 17 milímetros para o lado, certo? Já esse prédio aqui, ó, eu consigo ver, tá um pouquinho inclinado aqui, ó, mas desse lado aqui, que ele deforma mais, ele deforma aproximadamente aí 11,5 milímetros. Já aqui a gente está falando de 9,4, certo? Então, tem alguma diferença de estrutura que está fazendo com que um lado que estava deformando 17 deforme 9, ou seja, está quase o dobro de inércia e estrutura. Existe um motivo lógico para isso? Sim, existe. Por quê? Bom, ferramentas, vamos olhar de novo isso aqui. Vamos olhar de novo essa estrutura aqui. Está faltando um pedaço de estrutura, não está? Sim, está faltando um pedaço, que é o quê? A escada. Ah, mas a escada é só lança carga depois. É, mas a escada ela pode fazer um papel fundamental numa estrutura. Por quê? Bom, vamos olhar essa estrutura agora com a escada, tá? Então, na verdade, eu tinha lançado a escada, só que ela estava escondida, certo? O que eu fiz aqui basicamente? Eu lancei duas estruturas separadas, uma com a escada e uma sem a escada. Então, essa estrutura aqui deformava metade porque tinha uma escada. Tá, mas a escada não é mágica, é só uma escada. O que essa escada vai fazer aqui? Ela é da contravento agora? Sim, por quê? Bom, primeiro a gente vai entender uma coisa, que é o quê? Como que uma estrutura resiste contra ventamento? Como que ela resiste vento? Bom, ela resiste por efeito de pórtico. Ok, beleza. Então, ela tem o efeito de pórtico na estrutura, certo? Se for olhar os esforços aqui, eu vou ver que o momento rotator nos pilares, por exemplo, ó, com o vento, aparece um momento rotator aqui, certo? Inclusive, se eu olhar no outro eixo, eu vou ver que no outro eixo é praticamente a mesma coisa, né? Porque como as cargas são equivalentes, os momentos vão ser praticamente equivalentes, certo? Então, o momento rotator aqui, ó, eu vejo que, colocando uma escala aqui bem maior, certo? Mas eu vejo que aparecem vários diagramas aqui de momento rotator dessa estrutura, certo? Então, tem momento rotator sendo aplicado nessa estrutura aqui pelas cargas de vento, certo? Então, tem aqui esse diagrama aqui, que posso ver basicamente a mesma coisa nos dois andares, coisa aqui, mas aqui não está até aqui não está aparecendo, mas todo prédio vai ter um momento setor gerado pelo vento, certo? Isso é uma questão. Agora, eu tenho uma outra questão, que é o quê? Bom, se a estrutura resiste para um efeito de pórtico, eu basicamente tenho apenas os pilares e as vigas para resistir esses efeitos. Porém, vamos olhar nesse corte. O que vai acontecer aqui? Basicamente, aplicando ventos nessa direção, tá? Aqui vai funcionar efeito de pórtico. Mas a partir do segundo pavimento, eu aplico vento nessa direção, vai gerar uma biela de compressão aqui e vai gerar um tirante aqui. Vai gerar uma biela aqui, tirante aqui. Biela aqui, tirante aqui. E por que isso é tão importante? Bom, porque esse mecanismo de biela e tirante, biela e tirante, biela e tirante, faz com que isso aqui se assemelhe muito mais a uma treliça do que a uma escada. Tanto que, se a gente for olhar somente as barras aqui, então eu vou ensinar só a escada aqui, certo? Só a escada aqui por enquanto, e vamos dar uma olhada
no diagrama aqui de carga axial, que deveria não ter, né? Mas, ó, aparecem cargas axiais aqui nessa escada, certo? Então, ó, aparecem cargas axiais consideráveis nessa escada. Por quê? Porque essa escada está sofrendo cargas axiais consideráveis pelo vento, certo? Claro, o peso próprio também tem cargas aqui menores, mas tem, certo? Mas a carga crítica é gerada pelo vento, certo? Vento 2 pequeno, vento 1 bem considerável, certo? Então, muitas vezes você dimensiona uma escada e ela deveria estar com uma carga baixa, na verdade ela está com uma carga axial elevada, uma área de aço adicional por causa disso, justamente porque ela está funcionando como um diafragma rígido diagonal que absorve essas cargas de vento, certo? E muitas vezes você pensa, essa escada está com espessura sobrando. Muitas vezes pode ser que essa escada esteja com espessura maior para resistir às cargas de vento, certo? Então, se você pegar um projeto e parece que uma escada está muito grande, pode ser que ela esteja resistindo cargas de vento. Claro, um prédio de 4 andares não é o caso, mas um prédio maior, às vezes aumentar a escada pode ser uma solução para deixar a estrutura mais rígida contra o vento no eixo da escada, certo? Isso é uma questão. Agora, pode acontecer também que tem operador de software por aí que, eu vou calcular a estrutura, o software superdimensiona isso, superdimensiona aquilo. Eu vou lá calcular a escada separado e dar menor valor. Sim. Por quê? Porque o software não vai considerar, ou o software pode estar considerando, vai depender de qual software você usa, alguns no mercado usam, alguns não, certo? Mas o software pode ou não estar considerando a capacidade da nossa escada de ajudar no contraventamento. Daí você pega, está superdimensionando e vai para fora e calcula a mão essa escada como se fosse só uma rampa, sem nenhuma carga axial, sem nenhuma carga de vento adicional aumentando a estrutura, e vai parecer que o software está superdimensionando, quando na verdade são cargas que você nem imaginava que tinha na estrutura, certo? Então, uma escada pode sim ajudar no contraventamento, qualquer mecanismo de diagonais pode, uma parede poderia ajudar? Se ela tivesse inércia, sim. Se for uma parede de tijolo de 9 centímetros, ela provavelmente não vai ajudar, certo? Se for uma parede muito longa, provavelmente não vai ajudar, certo? Mas uma parede estrutural pode ajudar no contraventamento. Várias coisas podem ajudar no contraventamento e você não percebe, certo? Então, a escada pode ajudar muito no contraventamento, certo? Em estruturas metálicas, inclusive, é comum fazer vigas em diagonal para ajudar no contraventamento. Uma rampa, que na verdade uma escada é só uma rampa, também pode ajudar no contraventamento de uma estrutura, certo? Principalmente quando ela se repete em vários andares, certo? E isso você tem que saber para fazer um dimensionamento otimizado, certo? E o mais importante ainda, você tem que saber, quando você sai do software e vai calcular uma escada na mão, qual efeito essa escada está tendo no restante da estrutura. Porque ela pode estar fazendo um efeito considerável de reduzir a deformação pela metade e solicitando aço suficiente para reduzir a deformação pela metade, né? Porque ela reduz a deformação pela metade, significa que metade das cargas de vento estão indo direto para ela, certo? Então tem que ter um jeito de dar resistir a todas essas cargas de vento. Claro, ela vai aliviar os pilares, então muitas vezes sua escada está superdimensionada, parece estar superdimensionada, você calcula ela na mão, e aí você deixa o modelo a escada. E depois você vai lá e deixa os pilares ali daquela maneira. Mas, quem sabe, se você se considerar a escada, que a escada está ali ajudando contra o ventamento, os pilares, quando você tira a capacidade de contra-ventamento da escada, deveriam ter muito mais aço. Ou, se você não lança a escada, lança apenas a carga, pode ser que seus pilares estejam muito superdimensionados. Ou, tem outra hipótese, que é o quê? Que você esteja usando um software que nem considera essa resistência da escada e talvez não seja problema. Mas, você sabe se o seu software considera ou não a escada como uma parte rígida da estrutura ou não? Ele considera que a escada é só uma rampa ou só uma carga? Porque isso pode dar uma diferença considerável na área de aço, pode dar um quantitativo bem diferente dependendo de cada caso, certo? Então você tem que entender muito bem o que você está lançando no software, tá? Por quê? Porque senão você lança uma peça, depois tenta ajustar e dá um erro. Parece ser subdimensionado, você não sabe por quê e manda qualquer coisa para a obra. Aí é problema, beleza? Mas por enquanto seria isso, certo? E até a próxima.